Tá filmando. Tô esperando. Oi, amiga! É que nem Serginho, prima de Serginho. Tá aqui. Bonita. Ridículo filmagem, cara. Não é bonito? Dá uma entrevista. Só pra entrevista mesmo. Porque Cala a boca, cala a boca. que eu Karina, quais são os seus objetivos após essa novela? Bom, depois dessa novela eu vou fazer outra novela, né? E a dança, você pretende levar adiante? A dança fica nos horários de intermédio de uma novela e outra. A novela das 7 e a novela das 8. Tem um intervalo. E antes de sair, você dança muito? Danço pra esquentar. Aí quando eu saio, já tô esquentada e não quero mais dançar. Aí já tá quentinha, já tá murcha, né? Aí eu Que vou hora embora esfria pra o casa. motor? Que hora esfria o motor? Tipo assim, se eu chego na festa 1h15, começa a esfriar. Tá. Aí tu sai de Gol, tu sai de moto ou tu sai a pé? De táxi. Saiu bem, saiu bem. Não, ela sai de motoboy. Tá categoria. Como é que a gente para dessa imagem?